o ônibus passou por cima da sua perna. E você sabe quem foi que socorreu aquela mulher? Foi exatamente eu, a primeira pessoa a chegar onde ela estava caída. Ela ainda abriu seus olhos, olhou para a minha pessoa e disse: mas logo você, com quem eu mexi tanto, vai me socorrer? Eu disse: é eu mesmo. Entra dentro do meu carro, coloquei numa pala e levei para o hospital. Essa mulher entrou em coma, a sua perna ia ser amputada. Para a sua perna ser amputada faltava pouco, mas eu coloquei a igreja para orar à noite, na terça-feira. A igreja orou. Quando foi na quinta-feira de madrugada, abriu-se a janela do quarto do UTI, a cortina se abriu, entrou um homem todo vestido de branco. Ela conta isso até hoje. Colocou a espada no pescoço dela e disse: mulher, mexesse com o homem errado e com a pessoa errada. Você sabe quem é dono da vida dele? Sou eu, general de guerra. Ninguém toca em nós. Ninguém toca em nós. O doutor Jesus é o dono da tua vida. Aquele homem, segundo ela, disse para ela: eu não deixarei a tua perna ser amputada, porque ele orou por ti. Os teus adeptos demônios não podem com ele, porque eu sou dono dele e dono dos espíritos a quem tu serve. Me aceita? Ela aceitou Jesus naquele dia. Passado 2 semanas, aquela mulher recebe alta, vai para a sua casa. Eu chego para a igreja e vejo uma mulher na cadeira de roda, na frente do portão da igreja. Quem é a mulher? Era a ex-macumbeira. Ela me chama e me dá um abraço e diz assim: pastor, Jesus me visitou e ele é maior do que os meus espíritos. A partir de hoje eu aceito ele como meu salvador. Vou ficar crente na tua igreja. Jesus é maior. Eu coloquei Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo de número 11, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora nós iremos ler no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Nesta leitura lida no Novo Testamento até então, fala uma palavra da parte de Deus, inspirada pelo apóstolo São Paulo, o maior missionário de toda a história da igreja primitiva. E ele foi bem claro a dizer que um Deus os levantou, o escolheu para ser apóstolos, outros doutores, outros mestres e outros profetas. Porém, a palavra profeta é o que eu quero falar nessa noite: ministério profético. Deus, até então, através do seu Santo Espírito, se interessou em usar o homem. O que é ser profeta? Houve o último profeta, falado por Jesus Cristo, disse que era o João Batista, a voz do deserto. Porém, Paulo também falou à igreja aos Coríntios, dizendo que os irmãos receberam dom da profecia, não mais o ministério profético. Hoje, o ministério profético, ele é comparado ao ministério da pregação, ou de um homem que faz uso através da palavra do Senhor. Embora
no Antigo Testamento, o Espírito Santo, a quem Deus o mandara usar o homem, ele vinha de maneira transitória, utilizava a mensagem, entregava a mensagem ao profeta. O profeta tinha por obrigação de procurar o líder de Israel. O líder de Israel não estando, que é o rei, procurava-se um sacerdote ou um sumo sacerdote para vir dizer a mensagem do Senhor. Porém, dentro da Bíblia Sagrada, nós temos 4 grupos de pessoas que receberam o Espírito de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Entre eles, o primeiro se chamava Rei de Israel, o homem a quem Deus o chamara, a quem Deus elegia. Por exemplo, Davi foi um grande privilegiado do Senhor, porque Davi, além de ser compositor, Davi também era poeta. Além de Davi ser poeta, Davi foi usado no ministério profético. Além de Davi ser usado no ministério profético, Davi também foi um grande músico de Israel, entendia da música. Além de Davi ser usado na música, Davi também foi chamado para ser rei da maior nação e da nação mais poderosa de toda a terra, que são Israel, o povo escolhido de Deus. Quando não havia rei em Israel, então Deus o procurava através do Espírito, um sumo sacerdote ou um sacerdote, que era o homem que fazia a ligação do povo para com Deus, entregava e recebia as dores, as mutações, os problemas, as dificuldades do povo, trazia para si, oferecia o holocausto, o sacrifício diante do Senhor. Não havendo sacerdote, tinha também um terceiro homem escrito no livro de Número capítulo 6, chamado de Nazireu. O Nazireu era um homem separado por Deus para o ministério da justiça. O Nazireu muitas das vezes foi separado para ser juiz de Israel. Por que ser juiz? Porque era um homem puro. Existia 3 fatos históricos na vida do Nazireu. Por exemplo, o Nazireu não podia cortar o seu cabelo, que era um pacto de honra. Segundo, o Nazireu não podia beber vinho. O Nazireu não podia beber um suco de uva. O Nazireu não podia passar debaixo de cacho de uva com o seu cabelo. Terceiro, o Nazireu não podia tocar no morto, nem ver o morto, nem o morto tocar nele, mesmo sendo parente, pai e mãe. Existia 3 tipos de Nazireu. O Nazireu a quem Deus o escolhia pela sua chamada divina. Também tinha aquele segundo tipo de Nazireu, o Nazireu que era dado pela mãe ou pelo pai, que foi o caso de Samuel quando nasceu através de Ana. Existia o terceiro tipo de Nazireu, o Nazireu que fazia aposta entre fazendeiros ricos, em que passava tempo sem beber, em que se passava tempo sem passar navalha sobre cabelos de filhos e filhas, abrindo um pacto de nazireado. Muito bem, quando não tinha o Nazireu para ser utilizado no mecanismo profético, então Deus procurava um homem ou uma mulher. A Bíblia nos mostra uma mulher dentro da Bíblia, e uma mulher que foi chamada por Deus, uma mulher que teve 3 tipos de ministério. Essa mulher se chama Débora. Além de ser profetisa, era também juíza. Além de ser juíza, era conselheira. Além de ser conselheira, coragem que nunca vi numa mulher ter tanta coragem. Quando Israel precisou ir para a guerra, diz a Bíblia que Baraque anunciou para Débora que só desceria para a guerra se ela o acompanhasse. Então Deus sempre precisou de alguém para utilizar dentro da sua obra. Agora prestai bem atenção no que vai ser narrado. Em primeiro lugar, como pode alguém ser destacado no Antigo Testamento para o ministério profético? Essa pessoa que seria utilizada no ministério profético, em primeiro lugar, deveria receber a escolha de Deus. O plano é de Deus, a necessidade é da obra, porém Deus vê mais porque está em cima, e Ele sabe quem escolher para a sua obra. Então a escolha do homem para a obra ou da mulher pertence a Deus. Em segundo lugar, para alguém estar no ministério profético, deveria renunciar, que foi o caso do profeta Eliseu.
seu, renunciar à família, renunciar ao pai, renunciar à mãe, renunciar à fazenda, os bens. Alguns recebem a chamada da parte de Deus e, por sorte, dentro da sua chamada, continua ele exercendo as funções naturais do executivo natural da vida. Outros não. Quando recebe a chamada de Deus, às vezes tem que abandonar os seus bens, as suas empresas, as suas lojas, as suas firmas, largar os seus parentes mais chegados para ir aonde Deus o determinar. Em terceiro lugar, para estar dentro do ministério profético, é necessário ter submissão. Se não tiver submissão, jamais pode ser um homem ou uma mulher de Deus. Se eu não for submisso, em primeiro lugar, à voz do meu pastor, eu não sirvo para ser submisso a Deus. Tem alguns profetinhas de meia tigela por aí que dizem que pastores são homens naturais, que são homens usados pela carne, e esses profetinhas estão exercendo funções automaticamente erradas. São pessoas que não gostam de escola dominical, são pessoas que não gostam de vir em um culto de ensino, e são pessoas que desafiam o ministério pastoral da igreja. Essas pessoas não servem para estar no ministério profético diante de Deus. Se não haver uma submissão de minha pessoa para o meu pastor presidente, para o meu responsável, jamais eu sirvo para executar uma chamada diante de Deus. Em quarto lugar, para o ministério profético ser bem sucedido, é necessário ter a confirmação de Deus, o selo. E qual é o selo do ministério? A unção de Deus sobre o grande ministério a quem Deus escolher. Muito bem, a unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção de Deus é a confirmação da bênção de Deus sobre o homem a quem Deus chama. A unção de Deus é a confirmação da bênção de Deus sobre a mulher a quem Deus chama. Ele prega e Deus usa, ele canta e Deus usa, ele evangeliza e Deus usa, ele vai em casa e o Espírito entra com ele em casa. A doença respeita quando ele entra por causa da unção. O demônio, quando vê ele, respeita e corre. Sabe por quê? Por causa da unção. Pastor Adeildo, eu até imaginava que quando eu ia tirar um demônio, eu achava que o demônio corria porque eu sou bonito. Não, porque eu sou muito feio. Também não. Será que não é por causa da minha roupa que é muito brilhosa? Também não. Será que não é por causa da minha formatura teológica? Também não. E é por que é que o demônio corre quando me vê? É porque você, primeiro, é escolhido, segundo, você renunciou, terceiro, você é submisso, e quarto, Jesus te deu uma unção sobrenatural do seu Espírito Santo. Muito bem, a Bíblia diz o ministério de Elias. Por que o ministério de Elias? Porque cada homem de Deus recebeu o seu ministério. O profeta recebia 3 tipos de mensagem para ser utilizado na obra. A primeira mensagem seria a mensagem alegórica, a segunda mensagem seria a mensagem simbólica, e a terceira mensagem seria a mensagem figurativa. Elias recebeu uma mensagem de ideias vivas do momento. Porém, entre outros profetas, você vê, o profeta Ezequiel teve o privilégio de receber mensagens simbólicas e mensagens figurativas, mensagem que haveria de acontecer no momento e mensagem que haveria de acontecer depois do grande momento. Visões de Deus teve o profeta Ezequiel. Daniel também foi um profeta que teve uma grande revelação de Deus acerca de escatologia, sobre o sumiço da igreja, sobre o restauramento de Israel, sobre a grande tribulação, grandes mensagens. E Deus utilizou o mecanismo simbólico para fazer comparação. A Bíblia nos mostra esse tipo de profeta. Mas nas minhas poucas palavras, no meu bom senso e na minha pouca sabedoria, eu quero falar um pouquinho só sobre Elias, o homem de Deus. Esse homem Elias, considerado, respeitado, um grande servo do Senhor. Elias era um tesbita, habitava na região de Gileade. Porém, a Bíblia não mostra quem era a esposa de Elias. A Bíblia também não mostra quem era a família de Elias. Mas a Bíblia nos mostra bem
bem claro que Elias estava dentro de um reino monárquico ou de uma monarquia pesada. Esse reino era chamado o reino de Israel, e o dono do reino a quem estava reinando se chamava Acabe. Até então Acabe reinava dentro de Samaria, Josafá reinava até então em Judá. Samaria ficava do lado oposto, do lado norte de Israel. Era o lado a quem mais pecou diante de Deus. Nos diz a Bíblia que Elias habitava nesta região, pregando e dando a profecia a qual vinha do céu. Agora deixe-me chamar a atenção. Para Elias ser o profeta que foi, a primeira posição para a sua vida se chama humilhação. Para Elias ser o profeta que foi, Elias precisou ter humilhação. O que é que significa humilhação? Humilhação significa ser submisso a Deus 100%. Humilhação significa ser submisso a Deus 100%, dependente de Deus. Para orar, preciso de Deus. Para cantar, preciso de Deus. Para pregar, sou dependente de Deus. Senão não sirvo para nada. Preciso automaticamente de Deus. E quando a Bíblia fala sobre dependência, a Bíblia fala logo sobre humildade. O que é humildade? É você ser submisso a Deus e a sua sorte. Elias poderia querer na sua mente galgar grandes posições para ficar rico, porque um profeta naquela época era muito respeitado, e o que ele pedisse o povo lhe dava, o que ele pedia o rei também lhe fornecia. Porém Elias estava na dependência de Deus, na humilhação. E nos diz a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Homem de Deus, dependente da vontade de Deus. E você sabe muito bem, para Elias ter tanta ousadia como teve, tinha que ter Deus sobre a sua vida. Acabe não era flor que se cheirava. Acabe era cabra ruim de negócio, era exaltado. Além de tudo, Acabe casou muito errado com uma mulher chamada Jezabel, que pertencia a uma geração alheia dos Sidônios. E a Bíblia nos diz que Jezabel trouxe costumes estranhos para dentro de Israel. Entre eles trouxe Baal, e entre eles trouxe deuses estranhos para adorar os altares do Senhor. Jezabel mandou derrubar e construir um altar para adorar a Baal, um deus pagão. Porém nessa época Deus tinha Elias para usar. Aí lá vai Elias diante de Acabe, porque Elias estava insatisfeito com a atitude de Acabe. Elias estava insatisfeito com a atitude de Jezabel, e disse para Acabe: segundo a minha palavra, durante esses anos não vai chover, só vai chover quando eu voltar a falar mais uma vez. Era isso que Elias queria dizer. Então Deus ouviu as palavras de Elias, e quando Elias falou, Deus assumiu um compromisso com Elias, lacrou as janelas e as portas do céu, encerrou os céus, e Deus disse para as nuvens para não gotejar sobre a terra, porque Elias tinha falado que não era para chover. Vale a pena ser homem de Deus, vale a pena ser mulher de Deus, separado pelo Senhor. Aí o Senhor disse para Elias: já que você falou essa palavra, então desce para o ribeiro de Querite. Lá vai Elias, desceu para o ribeiro, e agora Deus se encarrega em cuidar da vida de Elias. Isso significa humildade, dependendo do Senhor para cuidar da sua vida. Quero lhe fazer uma pergunta nessa noite: você pode dizer para Deus que Ele pode cuidar da sua vida? Se você pode dizer isso, levante a sua mão e diga: amém, Senhor. Deus pode cuidar da sua vida. E a Bíblia nos diz que o Senhor manda Elias descer para o ribeiro, pois nos diz a palavra do Senhor: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí veja o que foi que Deus fez para quem depende de Deus: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia água do ribeiro. Oh, que coisa maravilhosa!
maravilhosa, dependendo 100% da ajuda de Deus. Humildade, seja humilde, seja simples, nunca queira ser exaltado, nunca queira ser maior do que o seu nariz, nunca queira ser maior do que alguém. Sempre imagine Jesus como maior na sua vida, porque todos o quem eu conheço e todos que a Bíblia nos mostra que tentaram crescer demais, uns cresceram matando, que foi o caso do filho de Gideão, matou 70 irmãos para reinar, outros crescem enganando. A Bíblia nos mostra que Acabe enganou Nabote para tomar sua vinha. Não queira enganar, não queira matar. Se você tiver de chegar lá, Deus vai se encarregar em cuidar da sua vida. Tudo Deus vai traçar, vai trilhar, Deus vai ornamentar. Se o gigante estiver no seu caminho, a unção que está sobre você vai fazer o gigante cair e você vai chegar lá, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Porém, nos diz ainda a palavra do Senhor, que agora Elias sai da região, e o Senhor diz agora para Elias, veja o segundo ponto da vida de Elias. Elias primeiro era humilde, estava na humilhação. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que Elias tinha muita ousadia. Aí Elias saiu daquela região, e nos diz a Bíblia que Elias agora foi para a casa de uma viúva. Deus vem e fala para Elias: Elias, vai até Zerafité, e lá eu tenho ordenado para uma viúva ao teu respeito. Eu já tenho ordenado uma mulher para te sustentar. Tudo que eu já tenho ordenado sobre ti, ela vai fazer. Lá vai Elias para a casa de uma viúva pobre, uma viúva que não tinha vida financeira tão feliz, uma viúva que não tinha conta bancária, uma viúva que tinha um filho, uma viúva que estava passando por necessidade. Além de tudo, grande era a seca naquela região. Lá vai Elias, e quando Elias chega na porta da cidade, encontra lá a mulher, e Elias chama aquela mulher, e agora Elias fala conforme o Senhor lhe disse. A mulher leva Elias, a viúva leva Elias para a sua casa. Elias chega naquela casa, e Elias ali chegando na casa da mulher, parece que eu vejo naquele momento, lá não tinha um sofá luxuoso, lá não tinha uma poltrona bem macia, aquelas poltronas que quando você se senta dá vontade de dormir, de descansar. Não, era simplesmente uma mulher muito humilde, mas o homem de Deus estava lá. Quando você vê um homem de Deus dizer que é homem de Deus, mas dá valores para as coisas grandes, só dá valor para quem tem, só dá valor para a riqueza, só dá valor para a grandeza, precisa passar por uma reciclagem de Deus e também dá valor para as coisas pequenas, porque as coisas pequenas Deus cuida dela, Deus ama ela, Deus está com ela, Deus exalta ela, Deus prepara ela. As coisas pequenas também pertencem para Deus. Estava Elias na casa da viúva. Elias poderia muito bem dizer para Deus: Deus, me manda para uma casa de um grande empresário, Senhor, me manda para uma casa de um grande fazendeiro, Senhor, eu sou profeta, me manda para lá. Mas Elias era submisso, era humilde, e Elias estava disposto a pagar o preço. Chegando na casa da viúva com muita fome, Elias perguntou para ela: o que é que você tem? Ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha e na botija um pouquinho de azeite. Elias disse: e o que é que você vai fazer agora? Eu vou fazer um bolinho para mim, para meu filho, e nós acabamos de comer, nós estamos nos preparando para morrer. Mas o homem de Deus, aonde ele chega, a vida chega junto com ele também, a vida chega junto com ele também. Aí Elias olhou agora dentro do olho da mulher, e agora lhe faz uma grande interrogação: mas mulher, é necessário que você primeiro faça um bolo para mim, e depois faça para você e para os seus filhos. Mas que imaginação agora daquela mulher, só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia comer o bolo, ela e o filho, depois ia morrer. E Elias disse: faça conforme a minha palavra. Não duvidou, caiu logo em carreira em direção, preparou o bolo, trouxe o pequeno bolo para o profeta. O profeta se alimentou, reconstruiu de volta a sua força. Eu imagino, porque a Bíblia diz que o
azeite e a farinha não acabou mais. E quem sabe quando Elias passou a comer, acabando Elias de comer, quem sabe a mulher foi em direção agora à panela, ao pouquinho de farinha que tinha, e foi procurar o azeite. Quem sabe ela imaginou e disse: meu Deus, e agora? Será que tem farinha? Será que tem azeite? Mas ela fez coisa para o homem de Deus, e o homem de Deus é honrado pelo Senhor. Deus não deixa o seu servo de maneira nenhuma ser envergonhado por ninguém. A mulher olha dentro da panela, a panela está cheia de farinha. A mulher abre o vasinho de azeite, está lá a botija cheia de azeite, e volta correndo. Elias olha para ele e diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar. Oh meu Deus, Deus tem plano na tua vida. Na humildade estava Elias, o servo do Senhor, homem com muita humildade e muita ousadia. Na ousadia de Elias, que é o segundo ponto da história, a Bíblia nos diz que passado alguns dias, essa mulher tinha um filho, e o filho dessa mulher veio a falecer. Agora essa viúva fica preocupada, vai em direção ao profeta Elias e diz para ele: viesse para a minha casa para mim trazer o mal, o meu filho acabou de morrer. Elias diz para ela: cadê ele? Ela mostrou onde estava o menino. Elias pega o moço da mulher, leva do quarto onde dormia, deita o menino sobre a cama, faz 3 investidas com o seu corpo em cima do garoto. Elias faz uma oração e diz: ó Senhor, mostra que tu és Deus que me enviou para a casa desta viúva, e que tu não pode me envergonhar, Senhor. Traga de volta a vida deste menino agora. Automaticamente o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Ouviu a oração de Elias, desceu o Senhor do quarto do menino, trouxe a vida do garoto de volta. Elias chama a sua mamãe e diz: eis aqui teu filho, mulher. A mulher saiu em direção do profeta Elias e disse: agora sei que tu és um homem de Deus, e que toda palavra que sai da tua boca é verdade, que sai da boca do Senhor. Oh meu Deus, aleluia. Nós temos Elias aqui nessa noite, que Deus vai usar poderosamente durante muito tempo nessa terra. Prepare-se para ouvir a mensagem do Senhor. Elias agora é automaticamente chamado pelo Senhor. O terceiro ponto da mensagem se chama convicção e ousadia. Convicção e ousadia. Elias sai da casa daquela viúva e vai agora em direção a Samaria. O Senhor falou com Elias: sai e vai te encontrar com Acabe. Acabe é aquele homem mau, vai lá, Elias. E Elias não tinha medo de Acabe, nem dos seus profetas, nem medo dos seus soldados. O homem de Deus tem que ter convicção e ousadia. Por que ter medo se Deus me chamou? Por que ter medo se Deus me escolheu? Uma vez escolhido, chamado, uma vez chamado, ungido, uma vez ungido, ele é do Senhor. Aleluia, aleluia. Ei Elias, Deus está falando contigo nesta noite. Lá vai Elias em direção a Acabe. Naquele dia Samaria estava seca, e os vegetais, os animais estavam morrendo, a água tinha secado, e agora Acabe tinha falado com o seu mordomo. O mordomo de Acabe se chamava Obadias, e Acabe disse: Obadias, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Procura ervas no campo para dar aos nossos animais. Vamos nos separar para ver se nós encontramos alguma coisa, porque depois que Elias profetizou, nunca mais choveu. Aí nos diz a Bíblia que quando vai Obadias, lá no meio do caminho, Obadias bate de testa com Elias, e Obadias se espanta. Obadias conheceu Elias e disse: és tu, Elias, meu senhor? Veja a ousadia de Elias. O único que disse assim: eu sou, só foi Deus. O segundo foi Jesus, mas o terceiro foi Elias. Elias disse: eu sou o Elias. A palavra eu sou, ela veio com eco de letras maiúsculas e não de eco de letra minúscula. Quando Elias disse eu sou, foi o próprio Deus falando na boca de Elias. Homem de Deus, mulher de Deus, quando abre a boca, é o próprio Deus bradando na terra. Louvado é o nome do Senhor. Eu tenho plena certeza que nesta noite Jesus
Jesus vai curar, Jesus vai batizar, Jesus vai renovar, Jesus vai transformar. Se tu crê, levanta a tua mão para o céu e glorificai ao nome do Senhor. Jesus tem chamado na tua vida, meu irmão. Jesus tem chamado na tua vida, minha irmã. E não há cão que vai te parar. Não vai ser Acabe que vai te parar. Lá vai agora Obadias. E Obadias olha para Elias. E Elias diz: Obadias, vai até Acabe e diz para ele que eu vou me apresentar a ele. Obadias regalou os olhos, ficou assustado e disse assim: meu Senhor, tu vieste aqui para tirar minha vida, porque sabendo Acabe que eu estou contigo, vai dizer ele que eu também te escondi. Não sabes tu que Jezabel andou matando profeta e eu escondi de 50 em 50 homens dentro de caverna? Ah, meu Senhor, não me faça tal coisa, por favor. Aí nos diz a Bíblia agora, Elias olha para Obadias e diz: eu estou falando, Obadias, e não volto atrás. O Senhor me diz que hoje eu tenho que me apresentar diante do rei Acabe. Corre. Lá vai Obadias. Aí Obadias olhou para Elias e disse: mas tu não vai me enganar. Elias disse: por que você desconfia de mim, Obadias? Obadias disse: sabe por quê? Porque de vez em quando tu está no lugar, aí o Espírito te pega e te leva para outro lugar. Me dá certeza. Ele disse: vai, porque hoje eu me apresento diante de Acabe. Lá vai Obadias, o mordomo de Acabe, e se apresenta e diz: Acabe, eu acabei de achar o homem a quem nós estamos procurando. Acabe diz: quem que é? Ele disse: Elias. Elias. E Acabe tinha mandado reinos, carta para os vizinhos, para saber se Elias tinha passado por lá, mas Deus escondia Elias da mão de Acabe. Homem de Deus, mulher de Deus, é protegido pela mão do Senhor. Ninguém vai te tocar. Para te tocar, tem que pedir licença no céu. Ao contrário, quem se levantou contra você pode se preparar, porque ele vai ver Deus te exaltar, 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 exaltar. Ei, Candalaia, Suri Candaraia, Endalava Sumi Candaraia. Quanto está sentindo a presença do Espírito, o mover do Espírito? Alamanda Shura Mandaraia. Aleluia, aleluia. Homem de Deus, é o profeta Elias. E agora Acabe, já vem Acabe em direção a Elias. E quando Acabe vê Elias, Acabe agora com toda ousadia, com toda ignorância, Acabe olha para Elias e diz para Elias: és tu o perturbador de Israel? Agora veja a ousadia de um homem de Deus. Elias olhou para Acabe, apontou o dedão no nariz dele e disse: eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, é a sua casa. Elias estava dizendo: perturbador de Israel é você, é seu pai, sua mãe e seu avô. Eu sou simplesmente Elias, eu só falo que Deus me manda. Ousadia de um homem de Deus, ousadia de uma mulher de Deus sobre a sua vida. Elias disse: e aí, você tem entrado no pecado de Jeroboão, tem derrubado os altares do Senhor, você e sua mulher não presta. Acabe, reúne os teus profetas aí. Agora nós vamos entrar na quarta característica. Elias era um homem determinado. Reúne os teus profetas. Aí reuniu 400 profetas de Baal, também reuniu 450 profetas de Azera. Elias disse: nós vamos fazer o seguinte: ó todo Israel, se o Senhor é Deus, o seguiu. Se Baal é Deus, também o seguiu. Mas a Bíblia diz que Israel se calou, ficou quieto, não respondeu, estava cocheando entre dois pensamentos. Veja a determinação do profeta Elias. Disse aí, profeta de Baal, 850 profetas, levanta aí um altar, pega um bezerro, espedaça ele, joga em cima do altar, e nós vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus aqui em Israel. Tá certo? Eita, Elias corajoso. Deus não conta com covarde não, irmão. Deus nem se agrada de medroso. Ah, pastor, às vezes o pastor diz assim: meu irmão, eu preciso de você numa pequena congregação. Aí o medroso, o frouxo, diz assim: lá tem muita gente
Se tiver pouquinho, não dá não. Eu só gosto de dirigir igreja grande, com muita gente. Pegar o beiju todo pronto é fácil. Se tu é chamado, tu vai pegar a casa vazia e Deus vai te usar. Vai, profeta Elias. Vai, profeta Elias. Olha, meus amados, hoje aqui dentro de Minas Gerais e dentro do Brasil nós temos o pastor Anselmo Silvestre, homem de Deus a quem o Senhor chamou para dirigir essa igreja no estado de Minas Gerais. Mas sendo marco em toda a nossa história, livros escritos, menções mencionadas em todo o território nacional. Quando começou essa obra em Minas Gerais, você pensa que eram igrejas grandes como essa, que eram templos luxuosos como esse? Não era não, era pregando nas praças, às vezes sendo apedrejado, padre perseguindo o pastor Anselmo, sargento de polícia mandando ele correr, às vezes era pregando debaixo de coqueiro, às vezes era pregando escondido dentro da casa de irmãs e de irmãos, mas a obra não parou. Deus olhou para ele e viu coragem, coragem, e quando o homem tem coragem, o Senhor põe a mão e diz: eu te honro pela coragem, pela coragem, pela coragem, coragem, tem coragem, tem coragem, vai Elias. Cadê os profetas de Baal? A Bíblia diz que fizeram um altar desconcertado e ali arrumaram a arrumação, colocaram o bezerro e começaram a clamar de manhã. Quando deu meio-dia, lá vem Elias de novo com muita ousadia. Esse Elias era atrevido demais. Lá vem Elias. Aí Elias olhou meio-dia e começou a dar risada e gargalhada e disse: ei rapaz, já é meio-dia e Baal ainda não respondeu nenhum de vocês. E disse: não, Elias, talvez Baal esteja viajando, talvez Baal esteja dormindo, ou quem sabe Baal está atendendo um trabalho maior do que este de vocês. Aí acabou o tempo deles. Elias disse: acabou. Baal não respondeu com fogo. Ele disse: dá um tempinho aí, Elias, traz faca. Aí pegaram faca, começaram a se cortar, se retalhar, começaram a derramar seu próprio sangue. Baal também não respondeu. Elias disse: larga a mão de ser besta, rapaz, vocês vão se matar. Baal não vai responder. Agora vem cá, deixa eu dar uma reparada no altar do meu Senhor. Estava desconcertado. Elias deu uma arrumada no altar do Senhor, consertou o altar do Senhor. É o primeiro passo para Deus responder com fogo, é consertar o altar do Senhor. Consertou o altar. Me traz a lenha, colocou a lenha. Agora faça um rego em volta do altar. Aí fizeram um rego em volta do altar. Me despedaça agora o bezerro em dois, coloca em cima da lenha. Aí colocou o sacrifício, me entrega 4 cântaros de água. Aí trouxeram, apenas 3 foi derramado em volta do altar. Veja a determinação e ousadia de Elias. Elias disse: agora parai e vede o Senhor, o Deus que responder com fogo. Elias disse: agora veja o meu Deus, o Deus de Israel, ele vai honrar minha palavra. Dobrou seu joelho, olhou para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, Jacó, o teu servo, mostra que tu és Deus e que tudo isso eu fiz conforme a tua palavra. Oh meu Deus, responde com fogo agora. Foi a oração mais rápida de toda a Bíblia. Não demorou mais do que 17 segundos. Desceu uma lingueta de fogo do céu. Lambeu a água do rego, lambeu o sacrifício. E Elias disse: e aí, profeta de Baal, vocês estão vendo quem é Deus? E todos teve que dizer: só o Senhor é Deus, é Deus, é Deus. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí na galeria? Tem fogo aqui? Tem fogo? Tem fogo aqui na igreja? Então levante a mão. Jesus merece ouvir o glória e o aleluia de dentro da tua boca. Glorifique a Deus, Elias.
Ramandeval, Secomanelébia, subterra, e Camanádia, subcaulia, Xandarai. Adore ao Senhor pelo minuto dessa noite. Adore, expresse para Ele a sua necessidade. Falta-te coragem, então diga: Deus, me dá coragem, eu preciso fazer a tua obra. Preciso de alegria, então diga: Deus, me dá alegria. Baal está se atrevindo a te desafiar, os profetas de Baal estão te envergonhando, então chegou a hora nessa noite. Deus vai mandar um poder muito grande sobre a tua vida. Corra, Baal, porque Elias vai se levantar. Uma macumbeira. Eu estava na cidade de Campinas pastoreando uma congregação abençoada. Do lado da congregação nós tínhamos um centro de macumba, e estava ali uma feiticeira má. Eu ainda novinho, com 19 anos, dirigindo aquela congregação, casadinho de novo, 6 meses, 4 meses de casado. O pastor me colocou para dirigir aquela igreja, chamado por Deus. Fui eu trabalhar para Jesus, mas um certo dia estava minha esposa lavando louça. Aquela macumbeira atrevida pegava ovo podre e começava a jogar da sua casa, do seu quintal, no quintal da residência da igreja. Ela jogava ovo podre da roupa da minha esposa. Ela, no dia de culto de ensino, pegou um montão de barro. Estava um diácono na porta, de costa virada, numa posição errada, e recebeu um monte de barro no seu terno, novinho em folha. Um dia ela me mandou uma carta dizendo que eu, minha esposa e a minha futura filha haveria de falecer. Nós não ia viver mais. A minha esposa gestante esperando o bebê para o Senhor, e eu debaixo de ameaça. Um dia está eu lá no portão, lá vem aquela macumbeira atrevida, saiu da sua residência, do centro de Umbanda, olhou para mim e disse: ei, pastorzinho atrevido, vou tirar sua foto, a foto da sua mulher, vou colocar na boca do sapo, vou levar no cemitério dos Amarais e vou enterrar 7 palmos para baixo, e você vai ver com quem você está mexendo. Nós estávamos jejuando, já fazia 6 meses, todo sábado e domingo nós jejuávamos 24 horas para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus libertar. E eu tive o privilégio de ver pessoas aidéticas sendo curadas e dar o seu testemunho. Pessoas cancerosas vomitar o câncer para fora, paralíticos saem correndo no corredor da igreja. Tu crê em milagre ainda? Crê ou não crê? Se tu crê, glorifica o nome do Senhor. Jesus é o mesmo e não mudou e não vai mudar. E ela agora me desafia, tirou minha foto no culto, a foto da minha esposa, e ela levou para o cemitério, colocou na boca do sapo, enterrou o sapo 7 palmos para baixo. Oh meu Deus amado! No outro dia ela me encontrou no portão e disse: conta no dedo os teus dias de vida, que tu não vai viver mais. Eu duvido se tu vai viver. Fiquei tranquilo, esperei no Senhor e disse: Deus, tu está vendo a ameaça de Baal quer me matar. Elias não pode temer, você não pode temer a macumbeiro, pastor, mas ele trabalha na Umbanda, no Candomblé, no Xangô, no Catimbó, ele pode trabalhar no quinto dos infernos. Tu és lavado, comprado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, nada vai pegar em você. Crente não tem medo de gato preto, crente não tem medo de sexta-feira 13, crente não tem medo de galinha preta, crente não tem medo de feiticeiro, crente só respeita o céu, porque do céu vem a vitória. Crente não tem medo de tranca-rua, crente não tem medo de chucaveira, crente não tem medo de pomba-gira, crente não tem medo de Satanás, porque Jesus é maior, Jesus é maior. Levou a minha foto e a foto da minha esposa para o cemitério dos Amarais. Quando foi numa terça-feira, eu na frente da igreja, do lado do portão, o centro espírita de um lado, ficava o terminal Campo Grande na frente. Lá vem agora um caminhão, um ônibus do terminal passando em alta velocidade. Foi a ocasião de eu me dar uma distraída e escutar uma brecada muito forte. Aquele ônibus brecou e eu escutei um grito. Quando eu olhei com os meus
olhos. Eu não pedi a morte daquela mulher, mas Elias não pode ser desrespeitado. O ônibus passou por cima da sua perna, e você sabe quem foi que socorreu aquela mulher? Foi exatamente eu, a primeira pessoa a chegar onde ela estava caída. Ela ainda abriu seus olhos, olhou para a minha pessoa e disse: mas logo você, com quem o ônibus passou por cima da sua perna? E você sabe quem foi que socorreu aquela mulher? Foi exatamente eu, a primeira pessoa a chegar onde ela estava caída. Ela ainda abriu seus olhos, olhou para a minha pessoa e disse: mas logo você, com quem eu mexi tanto, vai me socorrer? Eu disse: é eu mesmo. Entra dentro do meu carro, coloquei numa pala e levei para o hospital. Essa mulher entrou em coma, a sua perna ia ser amputada. Para a sua perna ser amputada faltava pouco, mas eu coloquei a igreja para orar à noite, na terça-feira. A igreja orou. Quando foi na quinta-feira de madrugada, abriu-se a janela do quarto do UTI, a cortina se abriu, entrou um homem todo vestido de branco. Ela conta isso até hoje. Colocou a espada no pescoço dela e disse: mulher, mexesse com o homem errado e com a pessoa errada. Você sabe quem é dono da vida dele? Sou eu, general de guerra. Ninguém toca em nós. Ninguém toca em nós. O doutor Jesus é o dono da tua vida. Aquele homem, segundo ela, disse para ela: eu não deixarei a tua perna ser amputada, porque ele orou por ti. Os teus adeptos demônios não podem com ele, porque eu sou dono dele e dono dos espíritos a quem tu serve. Me aceita? Ela aceitou Jesus naquele dia. Passado 2 semanas, aquela mulher recebe alta, vai para a sua casa. Eu chego para a igreja e vejo uma mulher na cadeira de roda, na frente do portão da igreja. Quem é a mulher? Era a ex-macumbeira. Ela me chama e me dá um abraço e diz assim: pastor, Jesus me visitou e ele é maior do que os meus espíritos. A partir de hoje eu aceito ele como meu salvador. Vou ficar crente na tua igreja. Jesus é maior. Eu coloquei a cadeira de roda na frente da igreja. Os espíritas, aqueles que vinham se consultar com ela antes de entrar na casa dela, via ela na cadeira de roda e perguntava: ei, por que tu está na frente da igreja? E ela dizia: passa para o lado de cá, que os espíritos de cá é maior do que os de lá. É Jesus de Nazaré. Adore ao Senhor, adore, glorifica a Deus, fala em línguas estranhas, receba o poder e a unção de Deus, em nome de Jesus Cristo, receba! Receba! Ainda tem profeta Elias. Com tanta unção, lá no ribeiro de Quizon, Elias mandou matar os profetas de Baal. Quando Elias mandou matar o profeta de Baal, Elias disse para Acabe: corre depressa, come e bebe,
porque uma grande chuva se aproxima. Elias falou numa revelação, porque não tinha nuvem nenhuma. Disse para o moço: moço, vamos para o Monte Carmelo. Lá vai o moço de Elias para o Monte Carmelo. Elias disse para o moço: moço, agora corre para a banda do mar e vê se de lá vem chuva. Fazia 3 anos que não chovia. O moço correu uma vez, voltou, e Elias disse: e aí, vem chuva? Ele disse: nenhuma. Elias disse: corre 7 vezes, moço. É 7 vezes. Ele vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7. Quando ele correu às 7, Elias disse: você viu alguma coisa? Ele disse: eu vejo uma pequena nuvem no formato da mão de um homem. Veja a ousadia de Elias. Elias diz: rapaz, corre agora, manda Acabe emparelhar o seu carro, os seus carros, porque Deus está mandando uma grande chuva sobre Israel. O tempo de chover chegou agora. Acabe emparelha seu carro, vai direto a Samaria, e lá vem chuva, chuva, chuva. Mas Elias também tinha outra característica: fragilidade. Acabe contou para Jezabel toda a história. Jezabel se levantou, ficou nervosa e disse: mas esse cabra fez tudo isso aí, fez tudo isso aí. Disse que não era para chover, não choveu. Disse que ia chover, choveu. Matou os profetas de Baal, ficou alguns profetinhas por aí e está aprontando tudo aqui dentro de Israel. Disse: pois eu te prometo que a vida desse homem até amanhã será entregue em nossas mãos. Vou mandar e vou matar esse profeta Elias. Elias sabe da história. Agora Elias cai numa profunda depressão e começa a ficar deprimido. Elias agora vai para debaixo de um zimbro, senta no zimbro, deita-se e agora começa a orar e dizer: Senhor, melhor é morrer. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A fome não tira o homem de Deus de seguir a verdade. A calúnia não tira a mulher e o homem de Deus de seguir a Jesus. Uma vez firmado na rocha, sabe quem é a rocha? Cristo. Pode vir um vento que for, Ele falou: edificarei a minha, é dele, igreja. Tu és dele, tu és dele. E as portas do inferno, a palavra porta do inferno significa todos os demônios de Satanás não vai prevalecer contra ela. Mata Acabe, porque Acabe matou Nabote. Deus elimina. Entra Acasias desviado do mesmo jeito. Saiu ruim, entrou pior. Foi passear em cima de um muro, se destrambelhou na quina de uma grade, caiu, se quebrou inteiro. Ficou numa cama, morre, mas não morre. Chama o servo e diz: olha, procura Baal, pergunta para Baal se eu vou sarar. Lá vai o servo de Acasias, e no meio do caminho Deus agora aciona de novo Elias e diz: Elias, tem um monte de servo de Acasias procurando Baal para Acasias ser curado, que caiu de cima de um muro, de uma sala. E como ele está pensando que não há Deus em Israel, eu vou deixar ele na cama e vou morrer. Elias se apresenta para ele e pergunta para os homens de Acasias se não há Deus em Israel. Elias, vestido de pele simples, um cinto no lombo, dá de cara com os servos de Acasias, e eles olham para Elias. Elias diz: para aí. Aí eles pararam. Quando eles pararam, Elias disse: assim diz o Senhor, a quem vocês procurais? Estão procurando Baal, porque o nosso Senhor caiu de uma sala, se machucou, e ele quer saber se vive ou não vive. Elias disse: o Senhor mandou dizer para vocês e perguntar: será que não tem Deus em Israel? Para você perguntar para ele. Vai e avisa a Acasias que da cama a quem ele subiu, de lá não descerá, a não ser que desça morto. Eles olhou para Elias e ele disse: avisa que eu sou Elias. Vai. Está lá o rei deitado na cama. Aí chega o servo dele, e o rei doidinho para receber uma boa notícia. Aí regala os olhos
para os servos e diz assim: e aí, Baal falou alguma coisa? Diz: olha, ao contrário, no meio do caminho nós encontramos um homem, e esse homem disse que da cama onde tu está, tu não vai descer a não ser que tu esteja morto. Ele disse que tu não vai viver. Acazias disse: quem é esse homem? Como que é esse homem? Diz: olha, ele está vestido de pelo, tem um cinto no seu lombo. Ele disse: meu Deus, estou enrolando. Ai. Por que você está tão preocupado assim, meu senhor? Esse homem é o profeta Elias. É o profeta Elias? Disse: Elias. E o que ele fala, está falado. O que ele diz, está dito. Me levanta um capitão com 50 homens e manda me trazer esse Elias agora. Lá vai 50 homens, 51 com o capitão. Aí encontrei ali no Monte Carmelo. Desce do monte. Acasias mandou descer o nosso Senhor para tu se encontrar com ele. Homem de Deus, desce. Elias olhou para eles com o poder de Deus na vida, igual vocês estão aqui cheios da glória do Senhor nesta noite. Quantos aqui já sentiu de perto a glória do Senhor? De verdade. Disse Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês 50. Deus. Deus vai desvendar mistério da tua vida nessa noite. Prepara-te para ser usado a partir de hoje pelo poder do Espírito. Acasias recebe a notícia e diz: e aí? Diz: morreu 50. Então manda mais 50 lá. O que aconteceu? Desceu uma lingueta de fogo do céu e matou tudo, consumiu. Mandou mais 50, lá vai 50. Toda foice cheia. Homem de Deus, recebe a mensagem do rei, do nosso rei. Desce depressa, que ele quer falar contigo. Elias olhou de novo, cheio de ousadia. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. De novo. Quem é besta mexer com nós? Quem é louco tocar em um desses obreiros aqui? Quem é doido tocar na tua vida, que toca na banda? Você que é membro, você que diz assim: eu sou o último membro do bando, eu sou membrinho, não sirvo pra nada, não serve. Satanás que sabe quanto tu serve. Cada glória a Deus que tu dá aí atrás é a mesma coisa de sacudir o inferno. Quando tu dá um glória, ele lembra do céu. Quando ele lembra do céu, ele lembra de Jesus esmagando a sua cabeça lá na cruz do Calvário. Pegou mais 50. E agora vai o terceiro turno de 50. O terceiro foi mansinho, quebrantado, humilhado. Capitão: olha, vocês vão devagar, vamos de respeito, vamos respeitar, porque aquele Elias que está lá no monte não é brincadeira não, você viu? Nós estamos cheios de arma aqui, né? E ele não tem arma nenhuma, só diz assim: se eu sou homem de Deus, Deus é fogo do céu. Ele tem um arsenal de arma lá para cima que é na hora, assim, ó. Cuidado. Mexer contigo é mexer com Deus. Lá vem os 50. O capitão não era nada bobo. Disse: a melhor maneira de acalmar esse homem de Deus vai ser de joelho. Disse: para não ficar maçã, eu vou baixar até a minha cabeça. E diante de um santo homem de Deus, quem se meter a besta vai ter que se quebrar. Se curva. Deus é Deus e cuida dos seus. Homem de Deus, eu sou homem de Deus. Eu sei, calma, homem de Deus, eu sei, calma. Deixa eu me explicar primeiro. Eu só estou aqui porque Ele me mandou. Tenha a minha vida preciosa aos teus olhos. Eu só estou apenas para cumprir uma ordem que me foi mandada. Desce, por favor. Aí o Senhor viu aquele homem se humilhando, chegou perto de Elias e disse: Elias, assim sim, pode descer, Elias, desce. Elias olhou para o capitão e disse: só vou descer porque o anjo mandou, viu? E não tem esse negócio de ficar um monte de gente perto de mim querendo desconfiar, não. Deixa eu quietinho aqui.
Abre a porta, abre a porta. A casinha deitada. Ai, ai, ai. Assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para tu ir consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrón? Tu anda no pecado de teu pai Acabe, no pecado de Jeroboão. Diz o Senhor para ti: na cama onde subiste, com vida não descerás. Assim diz o Senhor dos exércitos. Chegou o final da vida de Elias. Deus olhou para Elias e disse: esse homem não pode ficar mais na terra, eu vou ter que levar ele para mim. Elias, eu vou te arrebatar. Vai para Gilgal. Elias foi junto com Eliseu. Elias, vai em Betel. Eliseu foi junto. Elias, passa em Jericó. Eliseu também foi junto. E os moços disseram: tu sabe que Deus há de tomar o teu senhor sobre a tua cabeça hoje? Eliseu disse: cala sua boca, que eu também já sei dessa história. Estou sabendo de tudo, sou servo dele. Elias pega a capa, dobra a capa, fere o Jordão, através do Jordão. Eliseu vai para trás também. Eliseu olhou para Elias e disse: Eliseu olhou para Elias e disse: Elias, o Senhor vai te tomar. Ele disse: vai. Eliseu, me faz um pedido. O que é que tu queres hoje que se seja feito? Diz: do teu espírito eu quero porção dobrada hoje. Então dura coisa tu me pediu. Se tu ver o Senhor me tomar sobre a tua cabeça, te será concedido. Fique alerta, porque Deus tem grande vitória para te mandar aqui nessa noite. Grande vitória, fique alerta. Quando Elias passou, lá vem agora Deus, o Senhor, envia carro de fogo, cavalos de fogo, oh coisa linda, aleluia, carro de fogo, cavalo de fogo, envia um grande redemoinho, o carro de fogo e os cavalos de fogo, separa Elias de Eliseu. Quando Elias e Eliseu é separado, agora lá vem o redemoinho pega Elias e transporta o grande homem de Deus para o reino de toda a glória. Elias foi levado pela unção do Espírito. Tu vieste nessa noite buscar a unção de Deus sobre a tua vida? Coloque-se de pé neste momento. Aleluias, 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 aleluia. Ei, tu marchou, ei, tu cantou, ei, tu pregou na praça, tu adorou a Deus, fizesse a obra, viesse de longe, e tu pensa que Deus vai te abandonar? De maneira nenhuma. O Deus a quem tu viesse adorar nesse santuário vai te recompensar com a glória do seu poder sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, agora, pelo poder do Evangelho da Palavra, levante as suas mãos para os céus, sem ira e sem contenda. Feche os seus olhos. Vamos orar neste instante para agradecer ao Senhor pelas vitórias concedidas à nossa vida. Ore a Deus, ore a Deus, ore ao Senhor, ore, clame, adore, bendiga, exalte, louve, chore, fale língua, receba a unção, a glória, a graça, poder, ousadia. Olha o toque de Deus, do Espírito sobre a tua vida. Fogo, 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 fogo do céu. Queima Jesus, renova Jesus, enche Jesus. Quem tiver sentido, adore, glorifique, chore, fale línguas estranhas, receba poder, libere seu coração agora. Ei moço, você que está aí na galeria, irmão, você que está aqui na nave da igreja, você é obreiro, você é servo de Deus, não pode sair daqui sem receber o que Deus te prometeu. Tu és um Elias nessa vida. Jezabel está te perseguindo, Acabe quer te matar, mas o teu Deus é maior. Eu vejo uma grande unção sendo derramada aqui dentro dessa noite. Receba! Comece a falar em línguas estranhas agora. Comece a receber poder, comece a receber unção, comece a receber graça. Receba ousadia. Queima Jeová, queima, 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 queima Jeová. Receba!
Deixa o Espírito de Deus renovar a tua vida. Deixa o Espírito de Deus te encher. Tu és um Elias, tu não és servo de Baal, tu não és perdedor, tu não és perdedora, tu não és derrotado, tu não és derrotada. O Deus a quem tu serve é um Deus grande e poderoso. O teu inimigo pensou que tu perdeu na guerra, mas Jeová me usa como profeta. Nesta noite manda profetizar para a tua vida. Aquele que crê nessa noite vai receber uma grande vitória. Levante a mão e glorifique a Deus. Receba! Mandaramento, Riporgue Secalamanto, Chacaramanto, Escamauinte Paramanto, Soclivel, Uterra Vecaste, Uterrabá. Você tem coragem dessa noite? Olha aqui para mim. Eu vou entregar o microfone na mão do pastor Anselmo, do nosso presidente. Está vendo esse tempo? Jesus deu essa igreja para muita